não tens noção da realidade. Não tens noção que estás a fazer uma coisa que é má para ti. Porque em todos os aspectos, seja numa discussão, seja no isolamento, seja num suicídio, tu estás com os óculos postos de uma tal maneira escuros que tu não vês mais nada. A bipolaridade, também conhecida como perturbação bipolar ou doença maníaco-depressiva, é uma patologia psiquiátrica crónica que se caracteriza por constantes mudanças no humor do indivíduo. A doença define-se por várias fases. A fase mania ou hipomania é caracterizada por euforia e grande atividade. Por outro lado, a fase de depressão consiste num estado de infelicidade e diminuição da energia. Pode ainda existir uma fase mista, em que as crises de depressão contêm episódios de energia. As alterações de humor têm impacto nas emoções, no comportamento, no pensamento do indivíduo e na sua forma de viver e conviver com os outros. A perturbação bipolar é um problema de saúde pública, uma vez que tem impacto não só no indivíduo, mas também nas pessoas que o rodeiam. Esta doença afeta cerca de 200 mil portugueses. O Dia Mundial do Transtorno Bipolar celebra-se no dia 30 de março e Portugal é o segundo país com a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas da Europa. Quando foi diagnosticada com bipolaridade? Olha, há cerca de 26 anos. 26 anos, sim. E que sintomas é que tinha? Os sintomas da bipolaridade variam de pessoa para pessoa. E tu não sabes, e quando te dizem que tu és bipolar, tu negas. Achas que não, que as pessoas não percebem, porque estavas triste, mas afinal já te passou e que não é uma doença, e são muitos anos até tu meteres na tua cabeça que tens uma doença que é para a vida. Não é possível identificar peremptoriamente as causas da bipolaridade. Existem vários fatores biológicos e psicossociais que predispõem para esta doença mental. A nível biológico, destacam-se os genéticos, como por exemplo a existência na família de casos de doenças mentais, os neuroquímicos, relacionados com a desregulação das substâncias cerebrais, os hormonais e os neuroanatómicos, que se relacionam com mudanças na estrutura e funcionalidade do cérebro do doente. Quanto a fatores psicossociais, o tipo de personalidade do doente, bem como situações de stress, podem contribuir para o aparecimento da bipolaridade e para futuras recaídas. De que forma reagiu ao facto de ter a doença? Mal. Ok. Mal, E- reage sempre mal, reage mal à medicação que se tem que tomar, e é muito difícil uma pessoa ter aquele clique na vida em que se sujeita a tudo e que se mentaliza e que percebe que tem uma doença que é, sei lá, é uma doença que é para a vida e que tens de tomar medicamentos para teres uma melhor vida, para proporcionar aos outros que estão contigo uma vida também aceitável. Aceitável e boa. Boa vida mesmo. Sim. Agora, isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. E que tipo de ajuda recebeu e que tem nos dias de hoje? É só o psiquiatra? Não, é a família toda. É a família, são os amigos que sabem e que estão sempre atentos. Foram alguns anos de psicoterapia e isto é, olha, é como um cancro. Tu, enquanto estás com o cancro ali bem ativo, se tens a sorte de safar, levas uma série de consultas de mês a mês, sempre. E depois, conforme vais ficando melhorzinha, passei só consultas de 6 em 6 meses, é a mesma coisa. Fazes psicoterapia intensiva e safas-te e tens uma vida melhor, e depois as coisas, se deres bem com a medicação, vão passando os anos e tu tens uma boa qualidade de vida. Às vezes não corre tão bem, mas no geral corre muito melhor. Os sintomas e sinais da doença bipolar podem manifestar-se a qualquer altura da vida. No entanto, na maioria dos casos, surgem na adolescência e início da vida adulta, normalmente antes dos 25 anos.
o indivíduo possui sintomas maníacos, depressivos e, em alguns casos, mistos. A fase de mania caracteriza-se por um estado de grande euforia ou irritabilidade, maior desenvolvimento de atividades que causam prazer, como por exemplo compras exageradas, aumento da autoestima, necessidade de dormir menos, surgimento de ideias novas e tomada de decisões impulsivamente, sem pensar nas consequências. Por outro lado, na fase depressiva, o indivíduo é atormentado por pensamentos negativos, em alguns casos suicidas, há uma diminuição da energia, aumento do cansaço, falta de concentração, perda de interesse na maioria das atividades e pode haver perturbações de sono. Existem ainda as fases mistas, em que a pessoa possui sintomas das duas fases anteriores. A duração das crises varia de pessoa para pessoa e estas podem ser leves, moderadas ou graves. É necessário reforçar a ideia de que se possuir algum destes sintomas não significa que tenha a doença bipolar. No entanto, caso verifique que estes ocorrem de forma simultânea e que transita de sintomas depressivos para maníacos, deve contactar ajuda médica. A perturbação do humor bipolar manifesta-se de forma diferente em cada pessoa. Existem muitos fatores que contribuem para a forma como esta evolui ao longo da vida. Não podemos responder só a estas questões de forma simplista, porque a doença é complexa, não tem um tratamento linear, e sim, acho que tem bastante influência na vida destas pessoas quando não são devidamente diagnosticadas e acompanhadas. Como é que eu comecei? Sim. Isso, uma pessoa está deprimida, fica cega com a vida assim de um momento para o outro. E pronto, é isso, e não se apercebe, e é fundamental ter um acompanhamento. Se cuida de alguém com perturbação bipolar, tenha em conta que pode ser um cargo muito estressante. Deve aprender a lidar com as mudanças de humor de quem está a seu encargo e ainda ficar atento a outros problemas que possam surgir, como o abuso de substâncias ou problemas alimentares. Ter a seu encargo alguém com doença bipolar pode afetar a sua vida profissional e familiar, o seu tempo livre e os seus níveis de stress. Também o cuidador, amigos e família precisam de apoio. Ao saber como gerir da melhor forma possível as situações associadas à doença bipolar, prestará melhor auxílio ao doente. Procure aconselhamento em grupos de apoio a cuidadores e informe-se nos serviços de apoio da ADEB, a Associação de Apoio a Doentes Depressivos e Bipolares. De que forma a doença afetou a sua vida pessoal e profissional? Olha, agora não me afeta em nada, mas logo no princípio, depois das minhas filhas nascerem, há 26 anos, eu quando faltava ao trabalho, e faltava e tinha baixas por grandes depressões, baixas de 2 e 3 meses, afeta muito, porque profissionalmente as pessoas, depois já sabes, se tu chegas ao trabalho com a cabeça partida vais para casa de baixa. Agora, se tu tens uma depressão, as pessoas começam logo a falar baixinho, e isso é um estigma que nunca, mas nunca desaparece. E a melhor maneira que eu sinto que tenho de lidar com esse estigma é precisamente enfrentá-lo. E a nível das relações com os outros? Há sempre aquelas pessoas, uma vez disseram uma coisa muito estúpida, mas que nunca mais me esqueci. Que, depressão, você tem depressão, pois isso, depressão é para gente rica, o pobre tem problemas, os ricos é que têm depressões. Portanto, há muita gente, mas dessas pessoas na minha vida há muito poucas, graças a Deus. Tenho um apoio, a família é muito grande e tenho o apoio de todos, e o meu marido e as miúdas, as minhas filhas, assim que atingiram uma idade que já compreendiam as coisas, porque elas viveram todas as minhas crises, mas nunca as compreendiam, não é? Portanto, a partir do momento em que elas já compreendiam, também souberam logo e pronto, e é a melhor maneira de viver, é a melhor maneira de um bipolar viver, é rodeado daqueles que a amam e que sabem quais são os problemas que pode eventualmente ter, ou não.
E que tipo de atitudes tomou a nível pessoal para lidar com a doença? Por exemplo, evitar situações de stress? Não, sabes que os bipolares procuram é sempre coisas complicadas. Portanto, até podemos achar que estamos a fazer uma coisa muito boa, mas é exatamente, estamos a meter lenha na fogueira. Portanto, quando tu tens a doença que se está a revelar, não tens noção da realidade. Não tens noção que estás a fazer uma coisa que é má para ti. Porque em todos os aspectos, seja numa discussão, seja no isolamento, seja num suicídio, tu estás com os óculos postos de uma tal maneira escuros que tu não vês mais nada. As pessoas transformam-se mesmo e isolam-se e as atitudes são completamente diferentes daquilo que tu achas que és. Olhas para trás e dizes, como é que eu fui capaz de fazer uma coisa daquelas? Mas na altura não era eu. Considera que a população se encontra devidamente informada sobre... Precisamente, e vou-te dizer porque é que eu acho que não. Porque se vulgarizou tanto a doença bipolar. Não é doença bipolar. O que se valorizou foi a bipolaridade mal esclarecida. E há uma grande confusão. Mas, por um lado, até pode ser bom. Como eu estava a dizer ainda há bocado, que se vê nas séries, que se vê lá, as pessoas falam, é bipolar. Por um lado, está mais desperto. Por outro lado, se tu começas a discutir ou a falar de uma coisa sem esclarecimento, pode ser mau. Eu acho que isso acontece um bocado, mas já há muito mais agora. Já o Dia da Saúde Mental, todas essas coisas são muito esclarecedoras e pronto, e são boas para as pessoas saberem chamar as coisas pelos nomes. Considera que há preconceito sobre as pessoas afetadas pela bipolaridade? Claro que há. Completamente. E eu sempre senti isso.